A paz do Senhor para todos os irmãos, para todas as irmãs, boa noite. Hoje queremos estar aqui compartilhando uma palavra do Senhor que se encontra lá em Josué, no seu capítulo 1, do versículo 9, que diz assim: Não fui eu que te ordenei a você, seja forte, corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, está com você por onde você andar. A gente vai ver aqui que esse versículo, esse capítulo de Josué, no seu capítulo 1, do versículo 9, vai estar relatando justamente sobre quando Josué, ele assume a liderança onde Moisés liderava. E a gente vai ver que o início, Deus colocando uma grande responsabilidade nas mãos de Josué para ele liderar o povo, para liderar o povo até a terra prometida de Canaã. A gente vai ver que é algo que era uma missão que exigiria muito dele: obediência, coragem e fé em Deus. A gente vai ver que diante desses desafios, a gente vai ver que Deus ele não desamparou Josué. A gente vai ver que ele verdadeiramente deu uma injeção de ânimo para ele, porque era um grande jovem guerreiro, E a gente vai ver que Josué ele foi obediente, corajoso e teve muita fé em Deus. Que a gente vê que Deus realmente levantou Josué e preparou ele para andar, para estar à frente de uma grande missão. A gente vai ver que ainda ele iria enfrentar ainda o primeiro grande desafio dele, que era a cidade de Jericó, E a gente vai ver que assim como Josué, a gente pode tomar posse, dessa palavra de ânimo, de força nessa noite. Porque a gente sabe que muitas das vezes a gente enfrenta muitos desafios, muitas barreiras, muitos enfrentamentos. Mas o que o Senhor nos orienta mediante a esse cenário, a esse texto e contexto que a palavra de Deus nos auxilia a encorajar, a ter fé, é mediante o que nós passamos nos nossos dias atuais. Que é algo que vocês se encontram nesse momento, seja passar por uma luta, seja ela na enfermidade, seja ela física, seja ela espiritual, seja ela financeira, seja ela material, mas o Senhor ele nos encoraja nessa noite a termos uma injeção de ânimo. É o Senhor nos dizendo nessa noite: eu estou te levantando, estou te dando uma injeção de ânimo para você continuar nessa batalha, para você continuar nessa guerra. Porque a gente vai ver, se a gente for olhar para as circunstâncias, se Josué fosse olhar para a circunstância, liderar um povo, liderar um grande povo judeu, que aonde havia ali pessoas ali com vários pensamentos, várias atitudes, se ele fosse olhar para aquilo ali, ele não iria conseguir. Mas a gente vai ver que ele em meio à circunstância, ele achou que ele não era capaz. Mas a gente vai ver que quando Deus chamou ele, no momento que Deus chama, ele levanta, ele capacita e ele fortalece. A gente vai ver que somente Deus poderia trazer essa injeção de coragem, de ânimo, de fé. Mas ele requeria o que de Josué? Requeria obediência. Então, muitas das vezes, o que vai fazer de todo efeito seja o que nós estamos enfrentando, seja o que você está enfrentando, é a obediência em Deus. O que vai mudar a situação do seu cenário, dessa guerra que você está na frente, dessa responsabilidade que você está tendo nesse momento, é a obediência em Deus.
continue sendo obediente ao Senhor, continue obedecendo aquilo que Ele te ordenar. Mas Joel, eu estou numa grande missão que eu não estou aguentando mais. Joel, eu estou achando, estou ao ponto, só estou esperando um ano passar, o ano virar para mim poder chegar perto do meu pastor, chegar perto do meu líder, chegar perto e desistir de falar que para mim não dá mais, que eu não aguento mais. O Senhor está dizendo para você nessa noite: continua, você só precisa me obedecer, você só precisa se colocar na posição, você só precisa ter fé, você só precisa ter coragem. Porque não vai adiantar obedecer, não vai adiantar ter coragem se não houver fé, se não houver obediência, se não houver coragem. São uma união que andam junto. É como se fosse uma formação de marchas, onde uma é ligada à outra, uma depende da outra, uma é ligada com a outra. Então você não pode simplesmente ter coragem. Você precisa ter fé. Você não precisa somente ter coragem e fé, você precisa obedecer ao Pai. Então, a gente vai ver aqui que Josué, o Senhor diz assim: seja forte. A gente vai ver que Deus, Ele sabe o que faz. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe, Ele nos permitiu o desafio, não simplesmente para que nós venhamos retroceder, não para que a gente venha desistir, mas que a gente venha avançar. A gente vai ver que o Senhor, Ele nos capacita, Ele nos fortalece para que nós venhamos entender que o Senhor, Ele é um Deus todo-poderoso. E a gente vai ver isso aqui no simplesmente quando Ele fala assim: Deus, Ele não nos dá um fardo maior do que nós possamos suportar. Isso a gente vai ver lá em 1 Coríntios 10:13. As provações amadurecem a nossa fé e a nossa intimidade com Deus. Isso não deve ser motivo de tristeza, mas de alegria, porque a provação da fé produz perseverança e crescimento espiritual. Tiago 1, do versículo 2 ao versículo 4. A gente vai ver também um detalhe que que faz toda a diferença, que a palavra de Deus nos encoraja a fortalecer, que Deus escolheu Josué para estar à frente, para estar ali batalhando, para estar ali na frente nessa grande missão, nessa grande responsabilidade, porque o Senhor, Ele capacitou, Ele fortaleceu. E aí a gente vai ver que o Senhor, Ele capacita. O segundo tópico que eu frisei aqui, que diz assim: não se apavore nem desanime. A gente vai ver que a única coisa que pode nos afetar, afastar da presença de Deus, é o pecado. E somente o perdão e o arrependimento faz com que nós aproximamos dele. Se você sente-se longe do Pai, peça perdão e busque-o verdadeiramente. A gente vai ver outro ponto: Deus estará com você por onde você andar. Aonde Josué alcançasse os seus pés, Deus estaria com ele. Antes mesmo que Josué colocasse os pés, Deus lhe mostrou tudo que poderia ser conquistado em obediência à sua palavra, em comunhão com ele. Isso a gente vê em Josué 8:3 versículo 5. A gente vai ver isso, que nos traz a uma grande reflexão nessa noite, que você possa ter esse combustível. Joel, eu não tô mais resistindo mais, eu estou pensando em parar, estou pensando em retroceder, estou pensando em pedir para ficar um tempo sentado, estou pensando um tempo para mim. Ei, o Senhor não te chamou para você retroceder, o Senhor não te chamou para você parar, o Senhor não te chamou para você largar, mas o Senhor te chamou assim: seja obediente, seja corajoso, seja forte, tenha fé, porque o Senhor, Ele te capacita e te fortalece. A gente vai ver que Josué foi capacitado por Deus, foi ali preparado mediante estar o sucessor de Moisés. E a gente vai ver que quando Moisés parte, quem assume a liderança, quem assume estar à frente de uma grande obra, foi Josué.
Então, o Senhor te capacitou, o Senhor te chamou, o Senhor te escolheu. Não foi por acaso que o Senhor te ungiu, não foi por acaso que o Senhor falou para você, falou para o seu pastor, falou para o seu líder que você seria uma pessoa para poder estar ali à frente de uma grande obra, um grande propósito, à frente de uma grande liderança. O Senhor te chamou para uma grande obra. Seja forte, seja corajoso, porque Deus está contigo. Que você possa estar meditando nessa palavra em nome de Jesus. Amém. Fala assim. Tchau. A paz do Senhor para todos os irmãos. Pega a visão. Vai lá, minha filha. Amém.